Mais proteína que soja, e cresce sozinha. Você já ouviu falar em alimentos que têm mais proteína que a soja e ainda crescem sem precisar de plantação? Pois é, isso existe. Vamos explicar de um jeito fácil o que é, como funciona e por que pode ser uma boa ideia para quem quer comer melhor sem complicação. Imagine que você está com fome e quer algo rápido, nutritivo e que não dê trabalho. A soja é conhecida por ser uma fonte de proteína, mas sabia que tem outras opções que dão mais proteína ainda e nem precisam de terra, água em excesso ou muito cuidado para crescer. É como se fossem superalimentos que aparecem quase sozinhos, como uma erva daninha que, em vez de atrapalhar, ajuda a gente. Um exemplo bem comum é o feijão guandu. Ele é uma planta que muita gente conhece, mas nem todo mundo sabe que suas sementes têm mais proteína que a soja. Enquanto 100 gramas de soja tem cerca de 36 gramas de proteína, o feijão guandu pode ter até 40 gramas na mesma quantidade. É como comparar um copo de leite com um iogurte grego. Os dois alimentam, mas um tem um pouco mais de força. Outro exemplo é a lentilha de água, ou duckweed, como alguns chamam. Ela parece uma plantinha pequena que cresce em lagos ou poças, mas é cheia de proteína. Em 100 gramas dela, pode ter até 45 gramas de proteína, mais que a soja. E o melhor, ela cresce rápido, quase como mato, sem precisar de adubo ou muito espaço. É como se você colocasse uma semente no quintal e, em poucos dias, tivesse uma salada pronta. Mas não é só isso. Tem também a quinoa, que muita gente já conhece, mas nem sempre sabe que ela tem mais proteína que a soja. Enquanto a soja tem 36 gramas de proteína a cada 100 gramas, a quinoa tem cerca de 14 gramas. Pode parecer menos, mas a quinoa é mais leve e fácil de digerir. É como comparar um bife pesado com um frango grelhado. Os dois são bons, mas um cai melhor no estômago. E por que isso é importante? Porque proteína é o que ajuda nosso corpo a ficar forte, a construir músculos e a se recuperar depois de um dia cansativo. É como o tijolo de uma casa, sem ele, as paredes não ficam firmes. Se você malha, trabalha muito ou só quer se alimentar bem, precisa de proteína. E se ela vier de um jeito fácil, melhor ainda. Agora, você deve estar pensando, tá, mas como eu uso isso no dia a dia? É simples. O feijão guandu pode ser cozido como o feijão normal, a lentilha de água pode ser misturada em sopas ou saladas, e a quinoa é ótima em bolinhos, mingaus ou até no lugar do arroz. É só trocar um ingrediente pelo outro e pronto, você já está comendo mais proteína sem gastar muito tempo ou dinheiro. Outra vantagem é que essas plantas crescem quase sozinhas. Enquanto a soja precisa de plantação, adubo, água e cuidado, algumas dessas opções aparecem em qualquer cantinho úmido. É como ter uma horta que não dá trabalho, você só colhe e come. Isso é ótimo para quem mora em apartamento, não tem tempo ou quer economizar. Mas atenção, não é porque algo é natural que pode ser comido em qualquer quantidade. Tudo precisa de equilíbrio. É como tomar café, uma xícara ajuda a acordar, mas 5 podem deixar você nervoso. O mesmo vale para esses alimentos. O ideal é variar, experimentar e ver o que funciona melhor para você. Resumindo, tem várias plantas por aí que têm mais proteína que a soja e crescem sem precisar de muita coisa. O feijão guandu, a lentilha de água e a quinoa são só alguns exemplos. Elas são fáceis de achar, baratas e podem ser usadas em receitas simples. Se você quer comer melhor, ganhar energia e ainda ajudar o planeta, porque gastam menos água e terra, vale a pena experimentar. No fim das contas, é como escolher entre um caminho longo e um atalho. Os dois levam ao mesmo lugar, mas um é mais rápido e prático. Esses alimentos são o atalho para uma alimentação mais saudável, sem complicação. Que tal começar hoje mesmo? E não precisa ser nenhum chefe de cozinha para incluir essas plantas no seu dia a dia. Vamos pegar o feijão guandu, por exemplo. Ele é parecido com o feijão comum, mas com um gostinho mais suave. Você pode cozinhar ele como faz com o feijão normal, refogado com alho, cebola e um pouco de sal, ou até mesmo em sopas e ensopados. Se quiser algo mais prático, dá para comprar a farinha de guandu e usar em bolos, pães ou até misturar no arroz para dar uma turbinada na proteína. A lentilha de água.
apesar do nome estranho, é ainda mais fácil de usar. Ela vem em pó ou em flocos e pode ser adicionada em vitaminas, sucos ou até no iogurte. É só uma colherzinha aqui e ali, e pronto, você já está consumindo uma proteína de qualidade sem nem perceber. Se você gosta de smoothies, por exemplo, pode bater uma banana, leite ou bebida vegetal e uma colher de lentilha de água. Fica cremoso, nutritivo e nem dá para notar que tem algo diferente ali. A quinoa também é super versátil. Ela cozinha rápido, em uns 15 minutos, e fica soltinha como arroz. Você pode usar no lugar do arroz mesmo, em saladas, ou até fazer hambúrgueres vegetarianos. Uma dica legal é cozinhar a quinoa com caldo de legumes em vez de água, para dar mais sabor. E se sobrar, dá para guardar na geladeira e usar no dia seguinte em uma salada com tomate, pepino e azeite. O legal desses alimentos é que eles não exigem mudanças radicais na sua rotina. Você não precisa virar vegetariano ou gastar horas na cozinha para aproveitar os benefícios. É só ir testando aos poucos. Comece trocando um ingrediente aqui e outro ali. Por exemplo, se você costuma fazer arroz com feijão todo dia, que tal substituir o feijão comum pelo guandu uma vez por semana? Ou colocar um pouco de quinoa no lugar do arroz de vez em quando? Outra vantagem é que eles são amigos do bolso. A soja pode até ser barata, mas esses outros alimentos muitas vezes custam menos e rendem mais. Um pacote de lentilha de água em pó, por exemplo, dura bastante porque você usa só uma colher por vez. E o feijão guandu, em muitas regiões, é mais barato que o feijão carioca. Além disso, eles são ótimos para quem tem uma vida corrida. Muitos podem ser comprados já prontos para consumo, como a quinoa em flocos ou a lentilha de água em pó. Não precisa ficar horas de molho ou cozinhando. É só abrir o pacote e usar. E não se esqueça, o planeta também agradece. Cultivar soja em grande escala exige muita água e desmata áreas enormes, principalmente na Amazônia. Já essas plantas que crescem sozinhas ou com pouco cuidado não precisam de tanto espaço nem de agrotóxicos. Elas se adaptam melhor ao clima local e ainda ajudam a enriquecer o solo. Então, se você está procurando uma forma simples de comer melhor, ter mais energia e ainda fazer a sua parte pelo meio ambiente, esses alimentos são uma ótima pedida. Não precisa complicar, comece com pequenas mudanças, veja o que você gosta e vá ajustando. O importante é dar o primeiro passo. Que tal pegar uma dessas opções na próxima vez que for ao mercado e experimentar uma receita nova? Você pode se surpreender com o resultado. Aqui vão algumas ideias práticas para incluir esses alimentos no seu dia a dia, sem precisar virar um chefe ou gastar muito tempo na cozinha. Se você gosta de um café da manhã rápido, pode misturar sementes de cânhamo ou girassol na sua vitamina ou iogurte. Elas dão um crocante gostoso e aumentam a proteína sem mudar o sabor. Outra opção é polvilhar farinha de grão de bico em uma torrada com abacate ou até mesmo no feijão do almoço. Parece pouco, mas faz diferença no fim do dia. No almoço ou jantar, trocar parte do arroz ou da massa por lentilhas ou quinoa é uma maneira fácil de aumentar a proteína. Por exemplo, cozinhe uma xícara de quinoa com 2 de água, como se fosse arroz, e misture com legumes refogados. Fica leve, nutritivo e enche bem. Se você gosta de saladas, experimente adicionar ervilhas frescas ou grão de bico cozido. Além de dar mais sustância, eles deixam o prato mais colorido e saboroso. Para quem gosta de lanches, uma dica é fazer bolinhos simples com farinha de lentilha ou grão de bico. Basta misturar a farinha com água, temperos como alho e cebola, e assar no forno até dourar. Fica parecido com um bolinho de chuva, mas muito mais saudável. Outra ideia é preparar um patê de ervilha ou grão de bico batido com azeite, limão e sal. Espalhe no pão ou use para acompanhar legumes crus, como cenoura e pepino. E se você acha que proteína vegetal é cara, saiba que muitas dessas opções são mais baratas do que a carne. Um pacote de lentilhas, por exemplo, rende várias refeições e custa menos que 1 quilo de frango. Além disso, como elas crescem com menos recursos, o preço tende a ser mais estável, sem grandes variações. Outra vantagem é que esses alimentos combinam com quase tudo. Você pode usar a criatividade e adaptar receitas que já conhece. Gosta de macarrão?
Que tal fazer um molho de lentilhas no lugar da carne moída? É só cozinhar as lentilhas, refogar com tomate e temperos, e misturar na massa. Fica tão gostoso quanto o tradicional, mas com mais fibras e menos gordura. Se você tem crianças em casa, pode apresentar esses alimentos de um jeito divertido. Faça hambúrgueres de grão de bico ou bolinhos de lentilha em formato de nuggets. As crianças nem vão perceber que estão comendo algo diferente, e você fica tranquilo sabendo que elas estão se alimentando bem. O mais legal é que, aos poucos, você nem vai sentir falta de outras fontes de proteína. Seu corpo se acostuma, e você percebe que tem mais energia, se sente mais leve e até dorme melhor. E o melhor, sem precisar seguir dietas complicadas ou contar calorias o tempo todo. Então, que tal começar hoje mesmo? Escolha uma receita simples, compre um desses alimentos no mercado e experimente. Pode ser que você descubra novos sabores e se surpreenda com o quanto é fácil comer bem sem abrir mão do prazer. Afinal, cuidar da saúde do planeta não precisa ser difícil. Basta dar o primeiro passo e deixar que as pequenas mudanças façam a diferença. E se eu te disser que dá para comer proteína de qualidade sem depender da soja ou da carne? Pois é, tem várias opções que muita gente nem imagina. Algumas delas crescem sozinhas, sem precisar de muito cuidado, e ainda dão mais proteína do que a soja. Vamos conhecer algumas? O primeiro exemplo é a lentilha. Uma xícara dela cozida tem quase o dobro de proteína da mesma quantidade de soja. E o melhor, ela cresce fácil, até em vasos pequenos na sua casa. Você pode fazer uma sopa, um hambúrguer ou até misturar no arroz. Fica gostoso e enche a barriga. Outra opção é o grão de bico. Ele é versátil, dá para fazer um mousse, saladas, ou até assar e comer como petisco. Uma xícara de grão de bico cozido tem quase a mesma proteína que a soja, mas com um sabor mais suave. E ele também cresce sem muita complicação, até em climas mais secos. Tem também a quinoa, que muita gente acha que é um grão, mas na verdade é uma semente. Ela tem todos os aminoácidos que nosso corpo precisa, coisa que poucas plantas oferecem. Uma xícara de quinoa cozida tem quase tanta proteína quanto a soja, e você pode usar em saladas, no lugar do arroz ou até em bolos. Ela cresce rápido e não precisa de muito espaço. E não podemos esquecer das ervilhas. Elas são baratas, fáceis de encontrar e têm uma proteína de ótima qualidade. Uma xícara de ervilha cozida tem quase o mesmo tanto de proteína que a soja. Você pode comer pura, em sopas, ou até fazer um purê. E o melhor, elas crescem em qualquer cantinho com sol. Agora, se você gosta de algo mais diferente, tem o tremoço. Ele é bem popular na Europa e tem mais proteína que a soja. Dá para comer cozido, em saladas, ou até fazer farinha para pães. E ele cresce tão fácil que até parece mato, não precisa de muita água nem de solo especial. O legal é que todas essas opções são baratas, fáceis de preparar e não exigem que você vire um expert em culinária. Você pode começar trocando um ingrediente por vez. Por exemplo, em vez de fazer um estrogonofe de carne, faça de cogumelos ou lentilha. Ou então, substitua o arroz branco pela quinoa um dia da semana. Pequenas mudanças já fazem uma diferença enorme. E o mais importante, você não precisa se preocupar em calcular gramas de proteína ou seguir regras rígidas. Basta incluir esses alimentos no seu dia a dia e deixar que seu corpo se ajuste. Com o tempo, você vai perceber que não sente falta da carne ou da soja, porque essas alternativas já dão conta do recado. Outra vantagem é que esses alimentos são amigos do planeta. Eles usam menos água, menos terra e produzem menos poluição do que a criação de gado ou até mesmo o cultivo de soja em larga escala. Então, além de cuidar da sua saúde, você também ajuda o meio ambiente. E não pense que você vai precisar abrir mão do sabor. Muita gente acha que comida saudável é sem graça, mas não é verdade. Com um pouco de tempero e criatividade, dá para fazer pratos deliciosos. Que tal um hambúrguer de grão de bico com especiarias? Ou uma sopa de lentilha com alho e louro? Até as crianças vão gostar. O segredo é ir experimentando aos poucos. Escolha um alimento novo por semana,
Teste uma receita diferente e veja como seu corpo reage. Você pode se surpreender com o quanto gosta. E o melhor, quanto mais você incluir essas opções no seu cardápio, mais fácil fica manter uma alimentação equilibrada. Então, que tal começar hoje? Vá ao mercado, escolha um desses alimentos e prepare algo simples. Pode ser uma salada de quinoa, uma sopa de lentilha ou até um petisco de grão de bico assado. O importante é dar o primeiro passo e ver como é fácil comer bem sem complicação. Afinal, cuidar da saúde não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Basta ter vontade e ir descobrindo o que funciona para você. E se eu te disser que tem uma planta ainda mais poderosa que a soja, que cresce praticamente sozinha e ainda dá mais proteína? Estamos falando da ervilha, sim, aquela mesma que muita gente acha que só serve para sopa ou salada. Mas ela é muito mais do que isso. A ervilha é um verdadeiro superalimento. Em uma xícara de ervilhas cozidas, você encontra cerca de 8 gramas de proteína, quase o dobro do que tem na mesma quantidade de soja. E não é só isso, ela também é rica em fibras, vitaminas, como a vitamina K e C, e minerais, como ferro e magnésio. Ou seja, além de te dar energia, ajuda a manter o intestino funcionando bem e até fortalece os ossos. O melhor de tudo é que a ervilha é fácil de cultivar. Diferente da soja, que precisa de muito cuidado e condições específicas, a ervilha cresce até em vasos pequenos na sua varanda. Ela se adapta bem ao clima brasileiro, não precisa de muito sol e ainda ajuda a melhorar a terra, porque captura nitrogênio do ar e deixa o solo mais fértil. É como se ela mesma se alimentasse e ainda deixasse um presente para as outras plantas. Na cozinha, a ervilha é super versátil. Você pode usá-la fresca em saladas, refogada com cenoura e cebola, ou até transformá-la em um purê cremoso para acompanhar carnes ou legumes. Já experimentou hambúrguer de ervilha? É só bater ervilhas cozidas com um pouco de farinha de aveia, cebola, alho e temperos, moldar e grelhar. Fica crocante por fora, macio por dentro e muito mais saudável do que os industrializados. Outra ideia simples é fazer um risoto de ervilha. Cozinhe o arroz normalmente, mas no final, misture ervilhas frescas ou congeladas, que são tão nutritivas quanto as frescas, e um pouco de queijo ralado. Fica leve, colorido e cheio de sabor. Se quiser algo ainda mais prático, congele ervilhas cozidas em porções pequenas. Assim, quando bater aquela fome, é só descongelar e usar em sopas, omeletes ou até como recheio de tortas. E não para por aí. A ervilha também pode ser transformada em farinha, que é ótima para fazer pães, bolos e até macarrão. Essa farinha não tem glúten, então é uma ótima opção para quem tem intolerância ou quer variar na alimentação. Experimente substituir parte da farinha de trigo pela de ervilha em uma receita de panqueca, fica mais nutritiva e com um gostinho levemente adocicado. O legal é que a ervilha é um alimento que todo mundo já conhece, mas pouca gente explora todas as suas possibilidades. Então, da próxima vez que for ao mercado, pegue um pacote de ervilhas frescas ou congeladas e teste uma receita nova. Comece com algo simples, como um refogado com arroz, e vá descobrindo como ela pode deixar suas refeições mais nutritivas e saborosas. E lembre-se, não precisa mudar tudo de uma vez. Trocar um ingrediente por outro, aos poucos, já faz uma grande diferença. A ervilha é só mais uma opção para você ter uma alimentação mais variada, sem gastar muito e sem complicação. Afinal, comer bem não precisa ser caro nem difícil. Basta ter curiosidade e disposição para experimentar. Então, que tal dar uma chance para a ervilha hoje? Seu corpo e seu paladar vão agradecer. A ervilha é um daqueles alimentos que muita gente subestima, mas que pode ser um verdadeiro coringa na cozinha. Ela é versátil, fácil de preparar e, o melhor de tudo, não precisa de muito para brilhar. Por exemplo, você pode usar ervilhas em sopas, saladas, risotos ou até mesmo em massas. Uma dica simples é adicionar um punhado de ervilhas congeladas direto na panela enquanto cozinha o arroz. Elas cozinham junto e deixam o prato mais colorido e nutritivo, sem nenhum trabalho extra. Outra vantagem da ervilha é que ela cresce sozinha, sem precisar de muito espaço ou cuidados especiais. Se você tem um quintal, uma varanda ou até mesmo uma janela ensolarada,
pode plantar ervilhas em vasos ou canteiros. Elas se desenvolvem rápido e não exigem adubos caros ou técnicas complicadas. Basta um pouco de terra, água e sol. Em poucas semanas, você terá ervilhas fresquinhas para colher e usar nas suas receitas. É uma ótima maneira de ter alimentos frescos em casa, economizar dinheiro e ainda se divertir cuidando de uma plantinha. Além disso, a ervilha é uma ótima fonte de proteína, especialmente para quem está buscando alternativas mais baratas e sustentáveis do que as carnes ou até mesmo a soja. Uma xícara de ervilhas cozidas tem cerca de 8 gramas de proteína, o que ajuda a manter a energia ao longo do dia. Isso é especialmente útil para quem pratica exercícios ou quer se sentir mais saciado nas refeições. Por exemplo, se você costuma comer um prato de arroz com feijão, adicionar ervilhas pode deixar essa combinação ainda mais nutritiva e completa. E não pense que a ervilha é só para pratos salgados. Ela também pode ser usada em receitas doces, como bolos e tortas. Já experimentou um bolo de ervilha? Pode parecer estranho, mas fica delicioso e fica mais úmido e nutritivo do que os bolos tradicionais. Basta bater as ervilhas cozidas com ovos, açúcar e farinha, e pronto, você tem um doce diferente, saudável e que surpreende quem prova. O mais legal é que a ervilha não é um alimento chato ou sem graça. Ela pode ser usada de tantas formas que é difícil enjoar. Se você gosta de comida rápida, pode fazer um purê de ervilha para acompanhar carnes ou até mesmo um hambúrguer vegetal. Se prefere algo mais leve, uma salada de ervilhas com cenoura, milho e um fio de azeite é refrescante e cheia de sabor. E se estiver com pressa, basta jogar um punhado de ervilhas congeladas no macarrão ou na omelete para dar um toque especial. Então, da próxima vez que pensar em melhorar sua alimentação, lembre-se da ervilha. Ela é prática, econômica e cheia de benefícios. Não precisa ser um chefe de cozinha para usá-la, nem gastar muito tempo ou dinheiro. Basta ter vontade de experimentar e descobrir como um ingrediente simples pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Que tal começar hoje mesmo? Pegue um pacote de ervilhas no mercado e veja como ela pode transformar suas refeições de um jeito fácil e gostoso.